Fala amigo, fala amiga, estamos aqui para poder começar mais um vídeo no nosso querido e amado SMB Live. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, sem muita demora. Hoje a gente vai ver o que nosso querido Josa Novales, que tem um canal muito bacana e que tem muito conhecimento sobre futebol sul-americano de maneira geral, tem para falar de Renato Paiva. Antes de Renato Paiva chegar de maneira oficial ao Bahia, quando surgiu a possibilidade, Josa já tinha alertado para alguns aspectos. E agora ele se aprofundou um pouco mais sobre essa temática com algumas coisas que estão evidenciadas para o torcedor tricolor. Vamos ver o que disse Josa Novales em seu canal. Depois de assistir aqui, vá lá no canal dele, prestigie, deixa o like, se inscreva, acompanhe também o conteúdo de Josa. Ele já teve algumas oportunidades aqui no canal, em lives, e sempre foi muito proveitoso. Vamos ver aí o que disse o jornalista. Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Bahia. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim, apesar de tudo, né? Apesar da eliminação da Copa do Nordeste. Eu espero que esteja tudo muito bem. Eu quero debater com vocês nesse vídeo aqui sobre o Renato Paiva. Né? É um vídeo em que eu quero debater com as ideias do Renato Paiva. Sobretudo, algumas ideias expostas na entrevista coletiva dele pós-jogo. Tem muita coisa que eu posso falar sobre. E gostaria de falar sobre o Renato Paiva. Há muita coisa que eu quero falar também sobre o Bahia e o Grupo City. Algo que merece um outro vídeo à parte. Agora, neste vídeo, eu quero debater com o Renato Paiva, sobretudo a partir das ideias expostas na coletiva dele, pós-eliminação diante da equipe do Fluminense do Piauí. Isso mesmo, o Fluminense do Piauí, que não ganhou nenhuma partida na Copa do Nordeste. Tá? É o saco de pancada ali do grupo, né? E a equipe do Bahia não conseguiu ter sucesso diante do Fluminense. Todo mundo sabe a minha visão sobre o Renato Paiva, o que eu penso no Renato Paiva. Eu expus essa visão no vídeo assim que ele chegou para o Bahia, quando ele foi contratado. Muita gente ficou contra mim por causa disso, me xingou, sabe? Xingou minha mãe, minha vida, ameaçou um monte de coisa, tal, aquela coisa toda. Tudo normal, sobretudo depois que me parece que alguns vídeos aí foram feitos falando coisas completamente diferentes do que eu falei. E aí as pessoas ficaram ainda mais empoderadas para me criticar depois das observações que eu fiz sobre o Renato Paiva. Deixando claro, uma coisa muito importante que eu falei naquele vídeo foi a seguinte, e aí acho que não se aproveitaram muito disso, não se atentaram muito para isso. O Renato Paiva, ele não trabalhou somente na equipe do Del Valle, né? E, na verdade, gente, o que eu falei, na verdade, de principal foi o seguinte, ele não inaugurou nenhum modelo de jogo na equipe do Del Valle. Ele encontrou um modelo de jogo ofensivo, aperfeiçoou uma coisa aqui ou outra, tal, aproveitou ali de uma situação ou outra e tal, mas ele já encontrou um modelo ofensivo com ideias ofensivas, com jogadores da base, inclusive, sendo formados para ter essa ideia de jogo ofensivo. Não inaugurou nada, já tinha algo pronto. Eu disse isso, pouca gente se atentou a este fato, que para mim é muito, muito relevante. Uma outra coisa, né? Eu acho que talvez esses vídeos todos que elogiaram tanto o Renato Paiva, essas pessoas não têm se atentado para o trabalho dele no Leão, e ficaram apenas falando do trabalho dele, no Independiente do Vale. Aí não vale, né? Porque você tem que acompanhar, para fazer uma abordagem sobre um profissional de futebol da América do Sul, ainda que ele não esteja na América do Sul, você tem que fazer um trabalho, ou um profissional que rodou pela América do Sul, você tem que fazer um trabalho, né, geral. E aí, no caso, a América Latina também. Evidentemente que quando eu fiz o vídeo, eu não acompanhava o Renato Paiva lá no Benfica B, né? Claramente que eu não acompanhava. Agora, depois que você começa a estudar para fazer um vídeo, você tem que estudar também os números do cara lá, e aí eu também tinha esses números quando eu fiz aquele vídeo. Então, muita gente caiu, me detonou, caiu em cima de mim, em virtude daquele vídeo. Então, assim, eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Por isso, eu quero só falar em cima dos argumentos expostos pelo Paiva na live para desmascarar essa fraude que comanda hoje o banco de reservas do Bahia. Porque é isso, ele é uma fraude. Ele é uma fraude e é uma pessoa arrogante, uma pessoa petulante, uma pessoa que não reconhece erros, uma pessoa que joga o erro para os outros, né? É um profissional que insiste, teima muito naquilo que está fazendo de errado, não tenta fazer algo diferente, né? E não aceita muitas críticas, não, tá? Então, eu quero debater uns argumentos que ele expôs, né? Aí na entrevista coletiva, para ficar muito mais palatável aqui esse debate aos ouvidos e emoções de todos vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte uma casa esportiva, tá? Essa é tida como a mais confiável do mundo, né? Lá na Europa é tida como a mais confiável do planeta Terra, entrega rapidamente os seus lucros, não fica com burocracia, te trata muito, muito bem, como se você realmente fosse um consumidor, como você é realmente, né? Mas a casa de apostas por aí que não entende isso. Então, para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu sugiro para você, por que não conhecer a 1xBet, né? Em tal caso, por que não se cadastrar na 1xBet e aí sentir a atmosfera? Se você não curtir, deixa, vai para mas tenta, vai lá, se cadastra, sinta a atmosfera.
Para tanto, coloca depois, quando vocês cadastrar, coloca o código promocional XJOSA, que é um código identificador, e vai mostrar para eles que você chegou lá por causa do meu trabalho. E de quebra, você dá uma força aqui para mim, tá bom, gente? Muito obrigado. Mas além disso, Josa, ó, você pode aproveitar que hoje tem jogos bem legais aí para você fazer a sua fezinha. Ó, Real Madrid contra o Liverpool pela Champions League e Napoli também jogando contra, no caso, a Eintracht Frankfurt. No primeiro jogo, eu acho que vai ter mais de 2 gols. Você pode colocar mais de 2 gols, por exemplo. No Napoli, é vitória seca do Napoli. Copa do Brasil, nós vamos ter 2 jogos também interessantes. O Botafogo vai jogar contra o Brasiliense, né? É um jogo complicado, acho que no primeiro tempo não sai mais de 2 gols. Né? E a equipe do Botafogo joga contra o Brasiliense, né? E a equipe do CRB joga contra o Operário de Várzea Grande. No caso, o CRB é favorito para ficar com a vitória, mas você pode colocar CRB ou empate, tá bom? Pela Libertadores vai ter o Galo jogando contra o Milionários, você pode colocar Galo ou empate, neste caso aí, tá? Eu acho que já tá muito bem, Galo ou empate, aí tá tudo muito bem. Pode até combinar tudo isso aí e ganhar um bom dinheiro lá na 1xBet. Se inscreva lá e se cadastre-se lá usando também o link que está na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. Fechando parênteses e voltando a falar do seu Renato Paiva aí, que foi uma vergonha, né? A vergonha, o que ele fez até agora no Bahia, na minha opinião. Ele não empodera jogador, ele não consegue fazer o jogador jogar. Ele não consegue, por exemplo, achar respostas quando um bloqueio defensivo é colocado à sua equipe, quando a sua equipe está tramando no terço final. Então, a gente sempre vê a repetição dos mesmos erros, tanto na incapacidade de furar o bloqueio defensivo do adversário, como também na dificuldade de fazer a recomposição defensiva. Uma equipe se desorganiza defensivamente e acaba levando gols muito bobos, né? Essa tem sido a trajetória do Bahia, do seu Renato Paiva, né? Agora, é absurdo, por exemplo, a gente olhar para a tabela da Copa do Nordeste e perceber que o Bahia ficou atrás do Sergipe, né? O Bahia ficou atrás do ABC do bem, né? Que o ABC é uma equipe que até está muito bem, né? Está muito ajustado. O Ceará que está retomando um bom nível também. O Náutico, que está debatendo agora com um nível um pouquinho melhor. Santa Cruz, pelo amor de Deus, qual é a divisão do Santa Cruz mesmo? Só para vocês terem uma ideia, né? E o CSA também. O Bahia só não está atrás do Campinense. Mas calma lá, que ainda tem mais um jogo aí, uma rodada aí, de repente até termina em último lugar do Grupo B. É uma vergonha. É uma vergonha. É um absurdo. O orçamento do Bahia é maior do que de todas essas equipes do grupo, gente. De todas essas equipes. Todas. É inaceitável isso. Absolutamente inaceitável, por exemplo, que o Bahia consiga empatar. Eram 2 finais. Esta e a outra do final de semana, que não vai mais acontecer, evidentemente. Né? A equipe não consegue. A equipe assim, leva gols idiotas, bobos. Para vocês terem ideia, o Bahia hoje, a equipe com a pior defesa de toda a Copa do Nordeste, empata justamente com o Fluminense. Parabéns, empatou com o Fluminense aí. Ambas têm 15 gols sofridos. E no seu grupo, o Bahia é o líder absoluto, evidentemente, com 15 gols sofridos. 15 gols, gente! 15 gols sofridos. Quantos gols o Bahia marcou? Nesse grupo, só o CSA marcou menos, marcou 5. O Bahia, o último colocado aí, marcou 6 gols. Sabe o Fluminense? O Fluminense marcou 7. 7 gols. O Bahia aí, no caso, empata com o Sampaio e também com o Atlético, que estão no outro grupo, né? No grupo A, que marcaram... fica à frente, que marcaram 5 gols. Ou seja, o Bahia do Paiva, gente, ele fez até agora 7 jogos na Copa do Nordeste, ele marcou 6 gols. Ele tomou 15 gols. 15 gols, né? Então, é uma equipe organizada? Não, não é uma equipe organizada. Não é. Mas o modelo de jogo bonito, ofensivo e tal, mas é eficiente. Pode ser eficiente, tem a obrigação de ser eficiente quando é bonito. E também não precisa necessariamente ser bonito, tem que ser, antes disso, eficiente. Agora, tem jogo que não é tão belo assim, e que é muito eficiente, que é até bom de se ver, e jogo que é, na verdade, muito ofensivo, que é feio de ver. O jogo do Bahia é feio, porque a gente olha o tempo inteiro uma equipe tentando trabalhar ali no campo de ataque e não sabe trabalhar no campo de ataque, porque as ideias são muito pobres. É um cara de linha ofensiva, mas que tem ideias pobres para configurar uma equipe. A gente via isso, sabe onde? No Lyon, em que ele também teve uma das piores defesas do campeonato. Então, os problemas defensivos que o Bahia está cometendo agora, o Leão do Renato Paiva também cometia. Então, é uma coisa que vem acontecendo o tempo inteiro. O Del Valle também cometia esses problemas defensivos. Porque no Del Valle, onde ele encontrou algo pronto, por exemplo, a equipe dele também levava muitos gols. Né? E aí vamos lá para os argumentos do seu pai, do professor Paiva. O primeiro argumento que eu quero falar aqui com vocês é essa questão aí que ele fala, né?
que agora resta o Campeonato Baiano e o Brasil Brasileirão. O Campeonato Baiano, meu irmão, você tem que chegar na final e ganhar. É obrigação. O Campeonato Baiano, Campeonato Baiano, pera lá, né? Copa do Brasil Brasileirão. Vai sofrer quando tiver jogo importante nessas duas competições também, né? Aí o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o erro individual. Que ele destaca, ele vai buscar o jogo contra o Sampaio Corrêa, ele vai expor o goleiro, porque ele não aceita, por exemplo, né, que ele também erra nisso aí. É claro que o goleiro errou, só que todo mundo viu, só que o goleiro sentiu, e está sentindo até agora. Quando o técnico expõe esse erro, ele aprofunda ainda mais a crise dentro das emoções desse profissional, que é o goleiro. Entende? E ele perde ainda mais o grupo quando ele faz um negócio desse. Ele fez questão mais de uma vez na entrevista em falar que o Bahia perdeu por causa de um erro do goleiro. A primeira bola foi chutada, o goleiro cometeu um erro, foi gol. Né? Isso é ridículo. Um profissional que, quando o banco de reservas de uma equipe, jamais deve ter esse tipo de comportamento. Aí a gente vai entender por que, no certo momento, o cara perde completamente o grupo que ele tem. Né? É por causa desse tipo de coisa. Ele vai trazer de volta um erro, tá aqui, ó. Tava lá, ó, engolir do jogo, né, contra o Sampaio, que também teve um erro individual, né? E aí, provavelmente depois da ocasião, e agora aí voltou a expor de novo o jogador. O que ele precisa entender é que o goleiro cometeu o erro, mas o Bahia teve todo o tempo do mundo para virar o jogo, empatou com o pênalti, poderia virar o jogo. Por que isso não aconteceu? Então ele deveria falar, o goleiro errou, mas eu também errei, porque eu não consegui ter ideias para mudar o jogo. A minha equipe errou, porque eu consegui, por exemplo, reverter o placar contra a equipe que perde de todo mundo. Nós tivemos todo o tempo do mundo para achar a solução, não achamos. Então, o erro foi geral. E não falar, não expor um erro que todo mundo viu que já é do goleiro, e o goleiro sabe disso. Isso é canalice, inclusive. Isso é falta de caráter. De uma pessoa que é extremamente petulante, arrogante e que não consegue reconhecer seus erros. Porque ele já deu a entender, já falou, inclusive, que quando ele sentir que o problema é com ele, ele vai embora. Ele não sentiu ainda que a gente olha para o discurso dele, a gente percebe que ele não tem nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo. Ele não assume responsabilidade. Ele acha que não é por culpa dele. Não é por culpa dele. Né? Então ele fala, por exemplo, que a equipe é nova, não sei o quê, aquela coisa toda. Né? Fala a equipe. Agora, a gente olha, por exemplo, para a equipe do Bahia. O Bahia trouxe jogadores com Kaique, Acevedo, Diego Rosa, Chaves, Raul Canu, né? Biel, Marcos Felipes, Marcos Vitor, quem mais? Quem mais? Essa equipe é ruim? É ruim essa equipe? O que é, então, a equipe do Fluminense? O que é a equipe do Vitória? O que é a equipe do Itabuna? Tem a obrigação de jogar melhor contra essas equipes todas aí. Tem obrigação. Tem obrigação de jogar melhor. Né? Porque o elenco do Bahia é um elenco, sim, tem problema no elenco. O Grupo City tem que qualificar esse elenco. Mas esse não é o problema do Bahia no momento. O Bahia está fazendo grande parte do seu jogo contra equipes que são mais frágeis em termos de elenco, em qualidade de elenco, do que o Bahia. E não está conseguindo ter sucesso. Essa conversa mole. Aí ele fala, por exemplo, que o problema é o calendário. Bem-vindo ao Campeonato Brasileiro. Não é só o Bahia que tem esse problema. Todo mundo tem. O Fortaleza jogou muito, o Sport jogou muito. Uma ou outra partida menos, duas, tal, mas jogou muito. Também. Né? E aí ele vai poupar o time. Isso é burrice. Poupar porque o Bahia tinha uma final para disputar. Era momento de poupar? Não, não era. Por que ele vai poupar a equipe nessa partida contra o Fluminense? Subestimou o Fluminense. Eu sei que ele fez isso. Porque ele já cometeu esse erro no passado. Ele subestimou o Fluminense. Agora vamos falar uma questão aqui importante sobre o jogo ofensivo do Bahia. O jogo ofensivo do Bahia não funciona. O grande problema do Bahia não é somente a defesa, porque a defesa poderia até levar esses gols aí e fazer muito mais gols. Mas o ataque também não faz. E no Leão, o ataque dele era ruim. Era um dos piores. Porque tinha esses mesmos problemas quando chegava ali no terço final do campo. Tinha uma defesa ruim e tinha um ataque ruim também. No Leão, por exemplo, ele teve ali, simplesmente ele teve 9 derrotas, juntando com o amistoso contra o América, que levou de 5, né? 9 derrotas, 6 vitórias e 4 empates. Uma vergonha. Um vexame. Um vexame. Completo. E por causa disso que eu falava que ele não era técnico para o Bahia. Aí ele fala, por exemplo, que ele falou dessa questão do calendário, que eu discordo completamente, que eu acho que é um problema que todo mundo tem. Ele fala, por exemplo, que o time criou um plano ofensivo, foi o que a gente falou aqui. Já também ele fala também que falou que gosta de poupar, mas enfim, já falando disso também. Ele fala do elenco, dos jogadores que tem, que são jovens e tudo mais, tal. Outra mentira dele. O Del Valle, a equipe também era jovem. Era muito jovem também. Esse não era o problema. Então é mentira, porque esse não pode ser um argumento dele, porque lá no Del Valle o time era jovem, e lá funcionou, não tanto só por causa dele.
Então, mas era um time jovem também. Aí ele fala também que tem muitos jogadores chegando, não tem um espindossal da temporada passada. No Leão, ele tinha esse espindossal. Então é mentira dele, isso também não serve como argumento. Ele é um mentiroso. Isso não serve como argumento. Por que ele está falando disso? Por que ele está falando disso? Se ele sabe perfeitamente que isso não serve como argumento. Porque no Leão, ele encontra uma equipe pronta. No Leão, ele não encontra uma equipe que está perdendo o jogador. No Leão, tão pouco chega nos jogadores, porque eles já estavam, a base permaneceu. Então, isso é conversa mole. Porque lá ele teve uma base e lá ele não funcionou, não conseguiu fazer a equipe jogar bola. Né? Então, essa questão, por exemplo, de que eu tenho, por exemplo, aqui o calendário, aquela coisa toda. Bom, lá no Leão também, ele teve mais tempo. Ele teve mais tempo para preparar a equipe. Né? E não funcionou. Ele teve tempo, inclusive, para pré-temporada da equipe do Leão. Mais de um mês preparando a equipe. E não funcionou. Então, essa coisa de que calendário é mentira. Lá no México, ele tinha um calendário que era tranquilo. Pré-temporada, lá ele teve pré-temporada também. A equipe é nova, tal, não sei o quê. No Del Valle também era nova. A equipe, por exemplo, não tem espindossal da temporada passada. Lá no Leão tinha. É um mentiroso. E é incapaz de reconhecer os próprios erros. É um tipo de técnico que, diante de jornalistas mal avisados, vai ter esse comportamento. Mas eu duvido, por exemplo, se ele teria coragem de bancar essas mentiras na minha frente. Porque eu conheço o trabalho dele. Na minha opinião, o seu Renato Paiva já não dá mais, não tem mais condição de ficar, né? À frente do Banco de Reserva do Bahia, o Grupo City tem que tomar atitude. Tem que tomar atitude imediatamente. Não pode ficar com esse técnico. Ele não pode tocar esse projeto. É claro que reforços são necessários, mas ele não tem condição, por exemplo, de tocar um projeto porque ele não tem capacidade para isso. Ele não consegue ser um técnico bom do ponto de vista do ponto de vista ofensivo e tampouco defensivo. Essa é a minha observação, que desmascara, de certa forma, na minha opinião aqui, o Renato Paiva em cima daquilo que ele falou na entrevista coletiva dele. Tá bom, gente? Meus amigos, tá aí as falas de Josa Novales, né, sobre a situação envolvendo o trabalho pouco desenvolvido até aqui de Renato Paiva. Acho que há muito fundamento. Eu concordo muito assim com a crítica sendo tecida sobre uma base sólida e foi o caso. Ele tem propriedade para falar, até porque acompanhou de perto o Leão, Independente Del Valle, e a gente sabe, até porque conhecemos e admiramos o trabalho de Josa, que ele é um conhecedor profundo de futebol sul-americano fora do Brasil também. Então, ele tem esse embasamento. E ele trouxe os comparativos ponto a ponto para poder refutar muitos dos argumentos que Renato Paiva tem utilizado frequentemente nas entrevistas coletivas. E eu concordo muito com ele. A gente precisa de reforços, a gente precisa montar um time que seja mais cascudo, que tenha mais atletas consolidados, para que esses atletas possam contribuir também para o crescimento e evolução dos jovens jogadores. Né? Acho que o Grupo City subestimou a formação de um elenco competitivo no futebol brasileiro com as suas peculiaridades. A gente já falou disso em algumas oportunidades, mas mesmo assim, o time tecnicamente podia estar entregando evidentemente muito mais, muito mais. Olha os adversários que a gente está pegando, né? Com todo respeito ao Itabuna, Fluminense do Piauí e outras equipes que a gente passou dificuldade nesse começo de temporada, Jacobinense, etc. Não dá pra gente aceitar e achar normal um rendimento tão abaixo como esse, né? Renato Paiva tem sim grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu fico naquela, cara, não mandaram o Renato Paiva embora até agora. Ele já tomou um 6-0, tomou 3-0 dentro de casa, perdeu jogos vergonhosos, empatou com o time do Fluminense do Piauí sub-20 e até agora mantém. Será que a cabeça dura do Grupo City, assim como eu acredito que Renato Paiva é cabeça dura, essa convicção dele já virou teimosia? Ou tem algo que eles estão se apoiando que a gente vai saber quando finalizar esse processo de close, né? É uma dúvida que eu tenho de verdade como torcedor, assim, queria entender. Mas enfim, concordo com muitos pontos aí que Josa levantou. E assim, sinceramente, não acho que é um treinador ruim. Não acho que é um treinador triste, péssimo, tenebroso. Mas é um cara cabeça dura, que encontra dificuldades para poder botar em prática aquilo que pensa e não, de forma alguma, né, repensa, analisa novamente e vê pontos que podem ser modificados para poder adequar esse trabalho. Né? E aí, meu amigo, para poder a coisa fluir, tem que estar tudo encaixado, o time já pronto, as coisas funcionando e ele chegar para dar o seu toque. A sensação que dá é essa. Né? Mas enfim, vamos ver quais serão os próximos passos. A opinião de Josa tá aí. Se for para tomar uma decisão, tem que tomar o quanto antes o Grupo City de mandar embora. Mas não é o que eu acho que vai acontecer, minha opinião, pelo que eu tenho visto, né? Vamos aguardar, tá?
a análise de Josa você também vê no canal dele. Vai lá, dá essa moral pra ele, se inscreve no canal de Josa Novaes e deixa o like no vídeo. Tamo junto, até a próxima. Forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?